Bom dia, meninas, graça e paz. Que realmente a graça do Senhor seja abundante na sua vida no dia de hoje, em nome de Jesus. O tempo está chuvoso, não é verdade? Precisávamos desse tempinho, uma temperatura mais amena, não é? O calor estava muito excessivo e graças a Deus o Senhor está nos dando aí esse refrigério, né? Em nome de Jesus. E porque Ele tem o controle de todas as coisas, Ele sabe até que ponto nós suportaríamos aquele calor, muitas pessoas já se sentindo mal, muito cansadas, não é? Trazendo um esgotamento físico por conta de tanto calor por tanto tempo. E aí o Senhor, que sabe de todas as coisas, manda essa chuvinha para amenizar um pouco mais esse calor tão grande que estava fazendo, não é? Esse tempo todo. Então, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o Deus que tem o controle do tempo, que tem o controle da chuva, tem o controle do sol, tem o controle da nossa vida. Amém, meninas? Queridas, então, hoje nós vamos finalizar a parte 2, né? Vai ser a parte final da lição que nós começamos na semana passada, que tinha como tema o que significa quando Jesus disse, siga-me. Então, nós vimos a primeira parte e hoje nós vamos finalizar. Amém, queridas? Nós vamos finalizar a lição de número 3 da nossa revista, que hoje tem como título assim, ó, Por que o discipulado de Jesus é tão importante? Por que será? Não é? Então, para essa pergunta que a nossa revista aponta, 4 registros ou 4 razões, ok? Para que o discípulo explicando por que o discipulado de Jesus é tão importante. Então, vamos lá. Primeira, o discipulado é tão importante porque o amor de Deus e os seus propósitos para conosco só podem ser comunicados por meio de uma relação comprometida e pessoal. Porque o discipulado é isso, não é, meus amores? Quando a gente fala de Jesus para alguém, se nós só jogarmos a semente e nunca mais ver essa pessoa, isso não é discipulado, certo? Discipulado é quando você lança a semente, ou seja, você lança a palavra, você caminha com essa pessoa, ou seja, você convida para ir na sua igreja, você convida para ir na célula, né? Você se oferece a realizar uma reunião de casa de paz na casa dessa pessoa. Então, aí sim, aí você começa a ensinar a palavra, porque uma coisa é você falar a palavra. Falou a palavra, lançou a semente. Outra coisa é você ensinar a palavra, não é? Então, o discipulado é isso, não é simplesmente lançar a rede, ou seja, lançar a palavra. É mais que isso. Você lança a palavra, mas você traz todo um ensinamento e um acompanhamento do crescimento espiritual. Amém? Então, essa é a diferença entre você propagar a palavra de Deus para aqueles que não conhecem e você discipular alguém, ok? Então, Jesus, ele é o maior exemplo, não é? Nós podemos dizer que ele é o maior discipulador, com toda certeza. Ele deixou a sua glória, se fez carne e conviveu com o ser humano. Para quê? Para espalhar a santidade através da pregação da palavra. Então, ele pregava e aí o que ele fez? Ele escolheu 12 homens
para que fossem seus discípulos. Ou seja, esses homens iriam caminhar com ele, onde quer que ele fosse. Ele levava os discípulos para quê? Para aprenderem de Deus, através das atitudes de Jesus, através dos milagres realizados por Jesus, através da pregação do Senhor Jesus. Então, tudo isso foi o combo que formou os discípulos de Jesus. Amém? E aí, meninas, eu vou trazer aqui para você a referência de Filipenses 2:5 para testificar o que eu acabei de falar. Vamos lá. Bíblia. Diz assim, Filipenses 2, nós vamos ler os versículos de 5 a 8. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O Senhor Jesus, ele era Deus, não é? Mas ele deixou a sua glória para se fazer homem, carne e osso, para sofrer os sentimentos que nós tínhamos também, que nós temos, aliás, né? E ele se doou, podia ter se negado, não é? A vir à terra como um homem, passar por sofrimentos, dores, humilhação. Ele passou por tudo isso. Ele não precisava disso, mas ele se deu por mim e por você. Se fez homem, se humilhou, jamais passou à frente do Deus Pai, do Deus Eterno. Nunca. Tudo o que fazia, ele apresentava a Deus, ao Pai. Não é, queridas? Então, a palavra nos ensina que nós somos discípulos de Jesus, precisamos ter atitudes semelhantes à do Senhor. Em nome de Jesus. Se você quer ser um discípulo de Jesus, você precisa ganhar vidas para o reino de Deus, ensinar a palavra, acompanhar o crescimento dessa vida até que ele tenha condições de caminhar sozinho, né? Com o Espírito Santo, sozinho, sem você, que eu quero dizer. Então é sem você, ele pode caminhar, mas você precisa primeiro impulsioná-lo a aprender mais de Deus. Amém? Segunda razão para que explicando por que o discipulado de Jesus é tão importante. Segunda, então, o discipulado é tão importante porque o mandamento de Cristo, como está escrito em Mateus 28:19, diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a palavra recomenda que nós venhamos tomar essa postura, fazer discípulos, não é? Não importa de que lugar do mundo, importa é que você é um instrumento nas mãos de Deus para a formação de discípulos. Amém? Por isso ele nos dá esse mandamento. Ide, ou seja, vai, prega a palavra, faça discípulos, não importa onde, de todas as nações, façam discípulos, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E só faltava ele falar assim, ó, o restante deixa por minha conta. Porque a realidade é essa, né, queridas? A gente faz a nossa parte, mas Deus também vai fazer a dele. Você precisa abrir a sua boca para ganhar, para fazer os discípulos.
Agora, a formação, essa daí é com o Espírito Santo, não é? Então, vamos lá. Fazer discípulos, segundo Jesus, é qualificar pessoas enquanto caminha com elas. Você compreendeu o que eu estou falando desde o início? Nós precisamos caminhar com as pessoas que estão conosco. Esses dias eu tenho observado duas irmãs da nossa igreja que estão fazendo Casa de Paz, não é a Casa de Paz. E aí elas, nesse trabalho, elas estão discipulando vidas, não é? Porque a Casa de Paz é isso. E elas levaram a dona da casa para a igreja, convidaram para ir assistir uma reunião e tal. Ela topou e se encantou e quer se batizar, quer frequentar a nossa igreja. Que coisa linda. Hoje sábado, né, que eu estou gravando no sábado, e nós tivemos um culto só para mulheres. E elas convidaram essa menina para o culto e estava ela lá, feliz da vida, no culto de mulheres. Porque, queridas, elas estão acompanhando o crescimento dessa mulher. Amém? E é isso que eu e você precisamos fazer, certo? Precisamos caminhar com as pessoas que nós falamos da palavra. Então, Jesus nos ensina que discipulado se faz por meio de relacionamento, ok? E esse relacionamento, ele é um relacionamento pessoal, ou seja, corpo a corpo, mano a mano. É aquele momento em que você está se ligando mesmo com a pessoa. Ó, é exemplo dessas meninas que eu acabei de falar. Elas fazem a reunião, elas convidam para ir para a igreja, elas sentam próximo, elas abraçam. Que bom que você veio, não é? Convida para os trabalhos da igreja. Então, olha, há um caminhar com a pessoa, certo? Porque isso fortalece, sabe, as pessoas, saber que tem alguém que está ali do lado, que está aqui torcendo para o crescimento, não é? Isso tudo é muito importante, principalmente na vida daqueles que são convertidos há pouco tempo, né? Muito importante. Terceira razão, o discipulado é tão importante pela quantidade do resultado. Só haverá bons resultados quantitativamente falando, ou seja, a quantidade, né? Se houver compromisso, fidelidade por parte do discipulador. Porque, queridas, eu não posso chegar, não é? Falar do amor de Deus para alguém e não estar caminhando com esse alguém. Quando se fala em compromisso, quando se fala em fidelidade, é isso. É eu saber que eu tenho essa responsabilidade por essas vidas que eu falei do amor de Deus, que elas aceitaram isso, entrou como flecha no coração dessas pessoas, e aí a gente largar de lado. Não, eu preciso ter compromisso em ajudar no crescimento daqueles que eu estou discipulando. Eu preciso ser fiel, né? Fiel à palavra de Deus, primeiramente, e fiel também às pessoas pelas quais eu estou falando, ok? Do amor de Deus. Então, vamos caminhar junto com aqueles que nós levamos para a casa do Senhor. Amém? Discipulado é um processo que dura toda a vida, é para sempre. É através do discipulado que acontece a multiplicação de geração em geração. Ou seja, eu falo para você hoje, amanhã
você está falando para outra pessoa, essa outra pessoa está falando para outros e para outros e para outros e para outros, e vai, e vai. É para a vida toda, é um passando para o outro, é um sendo compromissado com as coisas do Pai, amém? Sendo fiéis à palavra do Senhor, obedecendo ao mandamento do Senhor. Ok, né? Então, é através do discipulado que acontece essa multiplicação. Outros ministérios, sem dúvidas, também são importantes, certo? Mas o que acontece, talvez não seja tão eficiente, estamos falando de ministério, na busca de vidas, ou são úteis nessa busca, mas não irão substituir o discipulado. Entende? Por exemplo, pode chegar uma pessoa na igreja, chegou, ouviu um louvor lá do lado de fora, entrou, aí as meninas que recepcionam vão abraçar, vão dizer, seja bem-vindo, você é de qual igreja, né? Vai falando, e aí a pessoa responde e ela encaminha para o templo, e aí a pessoa vai lá. Sentou, no final ela fala, você quer deixar seu telefone para a gente bater um papo? Ó, já começa o discipulado. Mas se pegou o telefone da pessoa, ligou uma vez e deixou para lá, não vai ter fruto. Dificilmente terá frutos, não é? Então a gente precisa o quê? Pegou o telefone, vai ligar uma vez, numa outra vez vai ligar também, já vai botar um louvor ou vai ler um versículo para aquela pessoa, não é pensando em você, eu quero deixar um versículo para o teu dia de hoje, e aí você vai trabalhando, olha aí, olha o discipulado funcionando. Você já apresenta, poxa, na minha casa tem uma reunião, nós chamamos de célula, um grupo pequeno, se você quiser fazer parte. Você entende como é que a coisa vai fluindo? Desse jeito. O discipulado é tão importante pela qualidade. Nós falamos em quantidade. Agora nós estamos falando em qualidade. Tá ouvindo o meu cachorro, né? É uma benção. Ai, Jesus. Então vamos lá. Vamos falando em qualidade dos resultados. Certamente na igreja local, por meio da pregação e do ensino bíblico formal, pode-se chegar à unidade da fé, mas não é tão eficiente como por meio do discipulado, pois no discipulado o discipulador caminha com o discípulo, ok? Nós já falamos sobre isso, não vou repetir. Na busca da qualidade dos resultados, não se pode esquecer dos dons espirituais. Então agora você já está entrando numa outra área, numa outra esfera. Você já discipulou, você já está caminhando com as pessoas. Então o que você vai fazer? Você vai ajudar essas pessoas ou essa pessoa, que é o seu discípulo, né? A descobrir os dons que ele possui ou que ela possui. Dos dons espirituais, amém, queridos? Por quê? Porque cada um tem um dom, não é verdade? A igreja, ela tem um universo de dons. O dom que eu tenho, você não tem. Ou talvez você tenha também. Você, por exemplo, pode ter o dom de ensinar, mas aí você tem o seu jeitinho todo especial para ensinar, não é? Você pode ter o dom de pregar a palavra do Senhor e aí cada um tem uma forma de expressão, não é? Dons parecidos, dons iguais,
Porém, na hora de aplicar, tem uma outra vertente, um outro modo de se expressar, não é? Que faz a diferença entre uma pessoa e outra, certo? Então, na busca da qualidade nos resultados, você não pode esquecer desses dons que são os dons espirituais. É preciso ajudar o discípulo a descobrir e desenvolver os seus dons para colocá-los em prática. Em prática de quê? Do reino de Deus. Amém? Nós precisamos nos colocar sempre a serviço do reino. Então, cada cristão tem um dom, mas servimos a um único Deus. E aí, eu vou finalizar com a nossa revista, que vai citar, mediante essa questão dos dons, vai citar 1 Coríntios 12, de 4 a 7, que diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Útil aonde, queridos? No reino de Deus, certo? Então, cada um de nós temos um dom, e esses dons é para serem aplicados no reino de Deus. Não é para como muitas pessoas fazem, né? Eu tenho o dom de línguas, e aí querer falar isso a toda hora na igreja. Não é? Não se faz necessário. Porque, assim, isso não indica santidade, certo? Até porque o Senhor fala que quem fala em línguas edifica a si mesmo, não é? Então, você deve entrar no secreto com o teu Deus e não ficar gritando pela igreja. Entende isso? Existem outros dons, né? O dom do amor. Você já viu que às vezes você conversa com uma pessoa que você não quer ficar longe, que dá vontade de ficar ali toda a vida conversando com aquela pessoa? Por quê? Porque ela tem o dom do amor. Ela atrai pessoas pelo amor, né? É tão importante, a palavra vai nos dizer que esse é o maior de todos os dons, é o amor. Porque Deus é amor, né, queridas? Então, a gente precisa amar. O primeiro mandamento, ou os 2 primeiros mandamentos, fala exatamente disso, do amor. Amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. Então, o amor é o maior dos dons, certo? Agora, tem outros dons, né? Tem gente que tem um talento, dom de cantar, não é isso? Aí tá lá no louvor, ele consegue atrair a atenção da igreja para aquele momento, porque há uma unção sobre a vida daquela pessoa. Quando abre a boca para louvar ao Senhor, o Senhor usa no momento que ela está ali louvando, o Senhor está operando no meio da igreja, né? É um dom que a pessoa tem, certo, meninas? Então, eu não sei qual é o seu dom, mas eu vou repetir uma coisa para você. Você não pode esquecer que no reino de Deus não existe aposentadoria. Todos nós precisamos estar a serviço do reino. Onde quer que nós estejamos, nós precisamos estar falando do amor de Deus. Vera, mas você não sabe, eu já estou muito limitada, eu já estou muito cansada. Eu sei sim, eu sei que você pode, porque o tempo que você está pensando em negar
né, que você tem condições, você já está me provando que você pode fazer a obra do Senhor. Amém? Você não é muda, você não é surda, você não é cega, graças a Deus. Então você pode continuar trabalhando no reino de Deus. Amém? Você pode ainda discipular pessoas, ok? Porque se você não pode ir até elas, queridas, vá através desse instrumento, que é o seu telefone. Você pode ficar deitadinha discipulando alguém. Amém? Glória a Deus. Então, nós terminamos aqui essa terceira lição. E semana que vem, permitindo Deus, entraremos na quarta, em nome de Jesus. Amém, queridas? Meus amores, antes da gente finalizar, eu vou fazer uma perguntinha. E quero que vocês respondam, por favor, no grupo. Todas têm a revista? Eu estou entendendo que todas têm a revista, porque ninguém me pediu a lição, ninguém reclamou, porque eu não tenho postado a lição, porque na época da venda da revista, eu avisei para vocês que estava, falei preço, falei tudo. Então, assim, eu não sei se você conseguiu adquirir, porque se você não tem, avisa que é para eu poder postar, tá bom? Lá no nosso grupo, para você ter acesso à leitura, ok? Então, olha, beijo grande no seu coração. Deus abençoe o seu domingo. Deus abençoe o seu almoço em família. Em nome de Jesus. E permitindo Deus, estaremos de volta no próximo domingo para estudar mais um pouquinho dessa palavra transformadora, que é a palavra de Deus. Amém? Beijo grande no seu coração. Até domingo. Vou deixar a oração lá no nosso grupo, como todo domingo. Amém? Tchau, tchau.